Volkswagen, Audi e BMW são algumas das marcas que vão continuar a investir em carros a gasóleo e a gasolina. Recorde-se que, a partir de 2035, os carros novos produzidos na Europa não poderão ter motores a combustão. A lentidão do mercado de venda de veículos elétricos na Europa é uma das razões para algumas marcas continuarem a investir em modelos tradicionais. Alguns veículos produzidos poderão também ser alvo de intervenção a nível global. Está connosco Nuno Castelo Branco, CEO do site Stand Virtual, e também Guilherme Costa, do site Razão Automóvel. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. Guilherme Costa, começo por si. A lentidão do mercado de venda de veículos elétricos na Europa é uma das razões apontadas para esta continuidade da aposta nos modelos a combustão. A Europa e os produtores de carros europeus não estão a conseguir manter-se competitivos e evoluídos neste mercado? Bem, neste momento o problema não é de oferta, é de procura. A verdade é que os consumidores europeus não estão a adotar carros elétricos tão depressa quanto os construtores e a União Europeia desejariam. E está a colocar um enorme problema às marcas, porque em 2025 tem de ter uma média de emissões mais baixas e é praticamente impossível obedecer a esses critérios sem a venda dos carros elétricos. Isto está a colocar enormes dificuldades às marcas, porque além de terem toda a concorrência chinesa que está a chegar, e o mundo mudou muito nos últimos 5 anos, além disso tem também estas multas que estão a colocar uma enorme pressão, não só do ponto de vista industrial, mas também financeiro às marcas. E este é o grande problema neste momento. É um problema ao qual não se pode fugir, Nuno, até porque a União Europeia colocou esta meta que as marcas parecem estar a não querer cumprir. Como é que se chegará a bom porto? Os elétricos são ou não são, de facto, o futuro da mobilidade? Boa noite, antes de mais. Contradizendo aqui um bocadinho a Isaura, já estamos de noite feita. Olha, como sempre é um prazer estar aqui convosco. Eu acho que há aqui um tema de fundo que não haverá volta a dar. Ou seja, nós, e mesmo na discussão que estamos aqui, e bem na vossa introdução, o mercado automóvel é muito mais alargado. Ou seja, quando nós falamos destas imposições para terminar o diesel, quem está lá em casa e nos ouve, a maior parte dos consumidores compra essencialmente carros usados. E por isso, quando nós olhamos para o mercado dos usados em Portugal, e seguramente é réplica nos outros mercados, mas mais no nosso, ainda 80% das vendas são a diesel. Ou seja, faz algum sentido, e que as pessoas entendam isto lá em casa, de que, de facto, se o esforço estiver a montante, que é nos carros novos que são vendidos, se daí não houver um esforço adicional para introduzir carros menos poluentes, o problema nunca se vai resolver, claro. Vai demorar anos e anos mesmo. No início, quando as metas ainda eram mais, fazíamos as contas, isto demorar sempre 20 a 30 anos até termos o parque todo elétrico. Ou seja, acho que faz sentido. Ou seja, em termos de virmos a ter esse tipo de imposições, agora, tal como o Carlos Tavares ainda recentemente saiu da Stellantis, este tipo de imposições tem orientações políticas demasiado fortes e que na situação que vivemos hoje, ainda há pouco vocês comentavam aqui, quem ouviu lá em casa, o Trump a falar e a fazer uma série de imposições que mexem com o mundo e que nos põe... E desse ponto de vista, o que era verdade ontem deixa de ser verdade amanhã? E especialmente estamos num ambiente onde se nos empurram demasiado para cima dos elétricos. Os chineses têm uma vantagem competitiva. Eu próprio estive na China há quase 20 anos atrás e já na altura se via que os chineses, os construtores, já estavam em situações híbridas e a pensar nos elétricos, ou seja, eles levam 10 anos de vantagem. E por isso, isto é uma decisão que faz todo o sentido em relação ao futuro, mas a verdade é que há temas económicos em cima da mesa e por isso tem que haver, se calhar, aqui um bocadinho mais de equilíbrio, enquanto o Trump, se calhar, só está a pensar na economia e tomar esse tipo de decisões. Nós aqui, se também só pensarmos no ambiente, podemos pôr em causa grandes grupos que na Europa valem muitos empregos do setor automóvel. Ainda bem que toca na questão chinesa, até porque temos a BMW a alertar para o crescimento da oferta elétrica chinesa e para uma desaceleração da procura por este tipo de veículos. De que forma é que a oferta chinesa vem mexer também com o mercado português? Vem mexer não só com o mercado português, com o mercado europeu, como o Nuno Castelo Branco dizia, eles têm uma vantagem no chão de fábrica. O que é isto do chão de fábrica? Tem uma vantagem nas matérias-primas, tem uma vantagem porque a mão de obra é muito mais barata. Resultado, isto coloca em causa o estilo de vida europeu, não é? Os salários são mais elevados, temos mais dias de férias, eles têm acesso a componentes mais baratos do que os nossos e chegam cá com produtos que têm um valor mais competitivo. E já vemos muitos a circular. E já vemos
começamos a ver alguns a circular. Neste momento, a marca chinesa mais vendida em Portugal ocupa o último lugar do top 20. Mas com tendência a crescer. E o crescimento é muito acelerado, como dizia o Nuno Castelo Branco. Porque do que é que a gente chama marca chinesa? Há algumas marcas europeias... Sim, seria toda uma outra discussão. Onde é que o carro é produzido e quem é que de facto é. Mas, sem dúvida nenhuma, que o futuro é elétrico. Mas, muito provavelmente, não ao ritmo que a União Europeia decidiu quando colocou todas estas metas. E a verdade é que os consumidores não estão a responder como gostariam. Em primeiro lugar, porque os carros ainda são mais caros. Em segundo lugar, porque toda a infraestrutura de carregamento também ainda não é suficientemente para as pessoas enfrentarem uma viagem de forma relaxada como fazem num carro com motor de combustão. E tudo isto junto, além do preço crescente dos automóveis, coloca muita pressão sobre um setor que na Europa vale 13 milhões de postos de trabalho. É um motor da economia europeia, disto estamos a falar. Até porque é o motor da Alemanha, e sendo o motor da Alemanha torna-se um motor da Europa também. Nuno, olhando para aquilo que as pessoas lá em casa estão a pensar, estão a ouvir-nos a falar de grandes conjunturas, mas as pessoas lá em casa querem saber que carro é que vão comprar a seguir, se devem apostar num elétrico, se devem apostar num híbrido, num carro a combustão, e da experiência que têm até pela gestão da sua rede, hoje em dia, o que é que as pessoas usam para escolher o seu automóvel? O facto de, por exemplo, termos donos de grandes marcas como a Tesla, Elon Musk, a envolver-se na política, isso hoje tem um peso na escolha das pessoas quando vão comprar o seu automóvel? E por acaso estavam a fazer uma pergunta que não podia estar melhor do que aconteceu há um mês atrás. Ou seja, uma das coisas que nós, o stand virtual, não é? Nesse sentido estou à vontade para falar, porque é mais massivamente utilizado em Portugal, nós temos a pesquisa de carros novos e de carros usados. E um facto evidente foi que aconteceu com a eleição do Trump. Houve alguma mexida na procura da Tesla. Recuperou no entretanto, mas tem efeito. Ou seja, uma mexida na geração de mensagens de contacto. Não é? De qualquer das formas, eu ampliava só um bocadinho a sua pergunta, porque quem está lá em casa e o carro, a marca mais vendida em Portugal, no ano passado, em 2024, foi a Dacia. E a Dacia, por exemplo, ao contrário de apostar nos elétricos ou nos híbridos, aposta no GPL. 70% dos carros da Dacia, a marca mais vendida em Portugal, em Janeiro, são carros movidos a GPL. Ou seja, em que o carro consegue fazer 500 km, até anunciar mais, mas pode fazer pelo menos 500 a GPL e 500 a gasolina, o que faz com que é uma outra alternativa. Ou seja, e quem está lá em casa, isto eu posso dizer, são números que não têm a ver comigo, não têm a ver com o Guilherme, têm a ver com o consumidor final. 90% dos consumidores que pesquisam. De facto, esta alternativa de GPL ganhou muito peso ao longo do ano passado. Isto também associado à competitividade do preço da Dacia. São carros altamente competitivos em termos de preço, mas deixe-me esclarecer uma coisa que está em linha com o estudo que fizemos em conjunto no CNN, para a CNN Summit que fizemos no ano passado, onde perguntámos ao consumidor final se comprasse um carro agora, qual é que era o que é que você comprava? E 40% diziam que era um carro 100% elétrico. Se olharem para as vendas de janeiro deste ano, que acabei de seguir agora, analisámos as vendas no início deste mês, apenas 35% são 100% de combustão ao gás ou a gasolina. Os restantes 65% são alternativas. É verdade que há aqui os tais MyLibrary que eu e o Guilherme e as pessoas que estão lá em casa começam a perceber que são carros que têm uma bateria maior, mas não é por isso que é um carro híbrido, mas mesmo assim que seja 60% dos carros vendidos em janeiro foram eletrificados, ou seja, em Portugal há uma apetência até acima da média, como sempre houve para as tecnologias e para os elementos verdes, ou seja, e nós no stand virtual é das maiores perguntas que nós recebemos. Agora, deixem-me só esclarecer o que são as tendências que se vê dos consumidores em Portugal e daquilo que se reflete no stand virtual, porque nós, os consumidores, estão tipificados, ou seja, as pessoas claramente, ou seja, os consumidores que vêm ali a partir dos 25 aos 35, claramente o foco é 100% elétrico. Ok? Ainda há uma pesquisa, quando pensamos em usados, a pesquisa ainda está toda muito na combustão, particularmente no gasóleo, quando começamos a pensar em segmentos que se encostam mais aos 35, 55, as pessoas pensam muito mais na opção híbrida, mas claramente, quando nós comparamos as vendas com as pesquisas, que no fundo é aquele, estavam a dizer uma palavra em inglês que é wishful thinking, mas a vontade das pessoas procurarem é acima das vendas efetivas, mas de facto 70% das nossas pesquisas de novos são carros elétricos, não são as vendas ainda, não é? Mas a tendência está aí, Portugal está acima da média e por isso temos de ver como é que tudo isto se vai computar ao longo dos próximos meses, que vai ser complexo. Mas, Guilherme, mesmo que exista esta vontade para esta transição para um carro elétrico, a realidade dos dias de hoje, o que é um bom ou mau investimento na compra de um carro, muito rapidamente?
Em primeiro lugar, comprar um carro nem sempre é um bom investimento, porque é um bem com uma depreciação bastante elevada. Aquilo que as pessoas muitas vezes questionam é: se eu vou comprar um carro com motor de combustão, será que eu daqui a 10 anos posso andar com ele? Sim. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e procuram muitas vezes a razão automóvel para responder a esse tipo de questões. Podem estar descansadas. Podem estar descansadas e vão poder andar com os seus carros. As pessoas devem comprar aquela que é a tecnologia que melhor se adequa ao seu estilo de vida. E há pessoas que não têm onde carregar em casa um carro elétrico. Há pessoas que não têm onde carregar no trabalho. E para essas pessoas, sem dúvida alguma, que o carro com motor de combustão continua a ser a melhor opção. E nós vemos, de facto, uma grande adoção de carros 100% elétricos em Portugal, mas é por um motivo. E que motivo é esse? O motivo é que as empresas têm benefícios fiscais muito elevados. O que é que acontece quando se retira os benefícios fiscais aos carros elétricos? Acontece aquilo que aconteceu na Alemanha. As vendas caem a pique. Eles ficam muito mais caros do que os carros a combustão. Com isto não estou a dizer que o elétrico não pode ser uma boa opção. Pode, mas dependendo das pessoas. E parece que às vezes a Europa se esqueceu de uma coisa muito importante, que é a liberdade de escolha. Eu acho que as pessoas deviam continuar a ter a liberdade de escolher aquela que é a melhor tecnologia para as suas vidas.